João 29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus e aproximou-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou ler mais uma vez. No dia seguinte, João viu a Jesus e aproximou-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida dos pastores dessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que eu tenho de compartilhar a Tua palavra. Aplica ela no nosso coração, abre o Espírito Santo para que a gente possa entender a Tua palavra. A Tua palavra é eficaz, não é o pregador que é eficaz, é a Tua palavra que é eficaz, em nome de Jesus. Amém. Existe uma regra na exegese que diz que interpretar as Escrituras de modo literal é muito perigoso. Nem sempre aquilo que está nas Escrituras deve ser interpretado literalmente. Nós temos que tomar cuidado para não interpretar o texto exatamente como o texto está falando. Isso é uma regra da exegese, quando você lê e estuda sobre como desenvolver um sermão. A gente entende isso como, por exemplo, quando Jesus disse: se o teu olho pecar contra ti, arranque-o e jogue-o fora. Se o teu braço te fazer pecar, corta-o e jogue-o fora. Literalmente, isso não deve ser praticado, porque, com certeza, o que Jesus está usando é um arquetipo para que a gente possa ouvir isso, extrair princípios de renúncia, princípios de sacrifício, de renunciar a certas coisas, para que a gente possa desfrutar de algo em Deus, né? Jesus, quando ele fala: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte comigo no reino. E a gente entende também que isso não é literal. Tanto é que, quando os discípulos ouviram falar sobre isso, alguns deixaram até de andar com Jesus, porque pensou que era o quê? Que era literal. Então, esta é a regra da exegese, que diz que nem sempre um texto na Bíblia pode ser interpretado literalmente. Mas eu queria, assim, olhar para esse texto aí de João 1, 29, e eu queria interpretar, eu queria ousar, em outras palavras, eu queria ter aí a ousadia de interpretar esse texto literalmente. Eu quero apresentar para os irmãos, a partir desse versículo aí de João 1, 29, e dizer com toda a força do meu coração, amado, assim, com toda a força do meu coração, com toda a convicção, que eu acredito que quando João olhou para Jesus Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não estava trazendo para nós algo que deveria ser interpretado. Eu creio que é literal. E todos nós sabemos, quando a gente fala a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e essa foi a expressão que João usou, João Batista usou, ele apontou para Jesus e falou: olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus e ele tira o pecado do mundo. Quando a gente fala a respeito de cordeiro, né, a figura do cordeiro é algo assim muito forte no Antigo Testamento. E a gente sabe que Deus instituiu toda aquela cerimônia do Antigo Testamento, tudo aquilo que a gente vê no livro de Levítico, alguma parte em Deuteronômio. Quando a gente lê esses textos, a gente sabe que aquele sacrifício era apontado para Jesus Cristo, né? Quando aquele cordeiro era imolado, aquele sangue era derramado no altar,
quando você chegava ali no tabernáculo, quando você chegava no templo, havia ali um lugar que era chamado Santo Lugar. Esse Santo Lugar era o lugar onde todo o sacrifício do cordeiro era feito. Esse cordeiro era um cordeiro sem mancha, esse cordeiro era um cordeiro sem nenhum osso quebrado, esse cordeiro era um macho do rebanho, esse cordeiro era o primogênito, era o melhor ali do rebanho, era o primeiro daquele ano. A premissa, melhor dizendo, daquele rebanho era o cordeiro. Quando você não tinha condições de comprar um cordeiro, você poderia oferecer um pombo. Quando você não tinha condições de oferecer... Quando você tinha condições de oferecer um sacrifício maior, você oferecia um gado. Mas tanto o pombo, quanto o cordeiro, quanto o gado, deveria ser sem mancha, sem nenhum defeito. Esse sangue era todo derramado sobre o altar. Então havia um átrio, como vocês estão aí, onde todos estavam ali oferecendo adoração, orações, os impostos eram cobrados também no átrio. Havia um santo lugar que tinha ali o altar do sacrifício, tinha a bacia onde o sacerdote lavava a sua mão, tinha ali o castiçal, onde o incenso era queimado o tempo todo, e havia uma cortina, né, que dividia o lugar que era chamado Santo Lugar. Lá no Santo Lugar havia a Arca da Aliança com uma tampa, que era chamada propiciatório. O sacrifício, o derramamento de sangue era feito no Santo Lugar, onde o sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro, que era todo derramado o sangue dele, e colocava a mão sobre o chefe da família, e o pecado que estava sobre aquela pessoa, o sangue do cordeiro cobria o pecado daquela família. O sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, numa festa chamada Yom Kippur, que era o dia do perdão, ele entrava no Santo dos Santos, com um cordeiro também para ser imolado, com o sangue do cordeiro imolado, e aspargia, derramava o sangue no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança. E aquele sangue também cobria aquela Arca da Aliança. Isso significava que quando Deus olhava para aquele pai de família, Deus olhava para aquela família, o pecado não era visto. Nós sabemos que através de um homem chamado Adão, que é o pai da humanidade, a Bíblia fala que no exato momento em que Adão pecou, todos nós pecamos. A palavra de Deus nos ensina, principalmente no livro de Romanos e no livro de Hebreus, que quando esse homem pecou, que era o cabeça da humanidade, todos pecaram em Adão. É como se houvesse um erro de fábrica, ali quando você pega uma peça e tem um lote, né, de peças, e aí quando dá problema numa matriz, todos os outros dão problema. O Adão pecou e na semelhança de Adão, todos nós pecamos. O Adão escolheu viver a vida do jeito que ele quer. O Adão, literalmente, é como se ele colocasse o dedo na cara de Deus e falasse: a minha vida é eu que mando, eu que tomo as minhas decisões, e eu não quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Atos, o livro de Atos fala que todos nós nele vivemos, nele movemos e em Deus existimos. Romanos vai dizer que de Deus todos nós extraviamos, todos nós nos distanciamos. Mas Deus providenciou, e não me pergunte por quê, Deus instituiu que a única forma de pecado ser tirado da vida, pecado ser perdoado, é através de derramamento de sangue. Quando Deus institui toda aquela estrutura sacerdotal, quando toda aquela estrutura levítica de sacrifícios são feitos, aquilo estava apontando para Jesus Cristo. De modo que quando você chegava com aquele cordeiro, o sacerdote derramava o sangue. Na verdade, o sangue não estava sendo derramado sobre o altar, espiritualmente falando. O sangue estava sendo derramado sobre o chefe da família. O pecado estava ali diante de Deus, nos olhos de Deus, mas quando o sangue era derramado, aquele sangue cobria a pessoa.
Da mesma forma acontecia lá no Santos dos Santos. Lá no Santos dos Santos tinha uma arca, que representa a presença de Deus. Mas dentro da arca tinha a lei e os 10 mandamentos. E para que servia a lei? A lei servia para condenar. Entenda uma coisa, a lei foi feita para mostrar para mim e para você que nós precisamos de um Messias. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Quando eu estou diante da lei, eu sou completamente condenado, eu não consigo fazer nada daquilo. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, ninguém, amado. Tanto é que a palavra de Deus chega a dizer que se você erra em um, você fica cúmplice do quê? De todos os outros 9. Quem nunca cobiçou? Todos nós cobiçamos. A nossa cobiça de evangélico tem um outro nome, a gente está orando por aquilo. Amém, meu irmão? Estou orando por essa câmera que você tem. Não, meu irmão, você não está orando, você está cobiçando. Não, meu irmão, estou orando por isso aí ó, que você tem. Não, você não está orando, você está cobiçando. Isso é cobiça. Só que a gente converteu a nossa cobiça é orar. Todos nós desobedecemos nossos pais. Quem aqui nunca desobedeceu pai e mãe? Nós a desobedecemos. Quando a gente deitou com a nossa namorada e tirou a virgindade dela antes do casamento, a gente desobedeceu não só Deus, como o pai e a mãe. Você queria que alguém fizesse isso com sua filha? A gente fez isso com a filha de alguém. Quando a gente desobedeceu, mentiu, foi rebelde contra os nossos pais, a gente praticou isso. A gente desobedeceu, a gente roubou, a gente rouba das pessoas, a gente pede emprestado, não devolve. A gente literalmente vai lá e faz um caixa 2 em tantas coisas. A gente rouba. A gente rouba dos nossos filhos, o amor, a gente rouba até a infância dos nossos filhos. E aí eu poderia enumerar aqui, desonrar a Deus, ter outros deuses diante da gente. A gente faz isso. Às vezes é o nosso dinheiro, que é o nosso Deus, às vezes é até os nossos filhos. No final, amado, todo mundo está condenado diante da lei de Deus. Romanos vai falar isso muito bem. Todos estão condenados debaixo da lei. Então, quando a gente chega na lei, então, na hora que o sacerdote chegava lá no Santos dos Santos, que representa a glória de Deus, a intimidade de Deus, e ele estava diante da arca, lá na glória de Deus, na presença de Deus, na intimidade de Deus, estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Isso significa que na glória e na presença de Deus, aquelas tábuas já tinham a capacidade de ter muito mais poder de condenação. Porque como ela estava na presença de Deus, aquela tábua ali estava naquele momento ali que era a presença de Deus, o poder de condenação dela era muito mais, porque ela poderia falar, você está na glória de Deus aqui agora. Você está me cumprindo? O que o sacerdote, o sumo sacerdote ia falar? Hã? Não. Por isso que antes, o sumo sacerdote jogava o sangue na tampa do propiciatório e cobria os mandamentos, a arca com o sangue do cordeiro. Significava que agora a lei não tinha mais poder, porque ela estava o quê? Coberta de sangue. Ela não tinha mais poder. Quando aquele homem chegava ali no sacerdote e ele derramava o sangue sobre o pai da família, na figura do cordeiro, quando aquele pai chegava para oferecer orações, o que Deus via? O pecado daquela família? O que Deus via? O sangue. Quando aquele anjo da morte chegou para matar lá os primogênitos no Egito, e ele olhava para aquela casa, e ele tinha condições de matar aquele... o que impedia ele não matar aquele primogênito? O sangue estava cobrindo o quê? A casa. Então, quando nós lemos em Hebreus 10, que diz o seguinte, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade daquilo que nós somos. Por isso, ela nunca consegue, a lei, mediante os sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam diante de Deus. Ninguém conseguiria ter nenhum aperfeiçoamento diante de Deus por conta desse sangue derramado. Se pudesse fazê-lo, não deveria ser oferecido. Se essa lei pudesse salvar o sacerdote, salvar o pai de família,
não precisava aquilo ser repetido todo ano. Todo ano tinha que sacrificar, tinha que sacrificar, tinha que sacrificar. O sumo sacerdote tinha que sacrificar por ele, o sacerdote tinha que sacrificar para o povo, o sumo sacerdote tinha que sacrificar com ele. O escritor aos Hebreus diz, se pudesse aperfeiçoar esses ofertantes, não deveriam ser oferecidos. Contudo, esses sacrifícios eram anualmente oferecidos, pois era impossível que o sangue dos touros, das ovelhas, dos bodes, dos pombos, tirassem o pecado daquele que se aproximassem diante de Deus. Então a pergunta, aquele sangue tirava o pecado ou cobria o pecado? De modo que quando Deus olhava para o sumo sacerdote, olhava para o pai de família, olhava para todos aqueles que se aproximavam para orar, ninguém poderia orar, ninguém poderia ofertar, ninguém poderia chegar na presença de Deus se antes não tivesse um sangue cobrindo, porque não tinha como, eles tinham que se esconder debaixo daquele sangue, senão eles morriam, porque foi Deus que instituiu isso. Foi Deus que instituiu. Isso significa que o pecado não era tirado, o pecado era coberto. Deus não via o pecado daquele que se aproximava por conta do sangue. Você vê esse simbolismo, como eu já disse, em vários momentos da Bíblia, né? Como eu já disse, o umbral lá da matança dos primogênitos. Você vê isso, como eu falei, na festa do Yom Kippur. Então, você vê isso em várias outras explicações. E o que eu estou querendo dizer? Que quando a gente pensa e lê esses princípios, esse ensinamento, fica evidente que a relação do homem para com Deus e a aproximação do homem diante de Deus, a humanidade diante de Deus, o balizamento era o pecado. Se eu não tivesse o sangue me cobrindo, eu jamais poderia me aproximar diante de Deus. Então, o balizamento do relacionamento do homem com Deus era balizado através do pecado. Tanto é que quando você lê Isaías 59, diz, né, as vossas iniquidades fazem separação de vós e de Deus, Isaías 59 diz. E os vossos pecados cobrem o rosto de Deus, cobrem o rosto de vocês, para que vocês não consigam ver e nem enxergar. O pecado está cobrindo o rosto de vocês, o pecado está cobrindo os olhos de vocês, para que vocês não escutem e para que vocês não vejam Deus. O pecado. Mas aí, alguma coisa mudou. Aí vem João Batista, dizendo que agora havia um cordeiro que não cobria mais pecados. Havia um cordeiro que tirava o pecado da humanidade. Eu cheguei para o pastor e perguntei, semana que vem é ceia? Então já estou dando já a pregação da ceia já, tá bom? Aí depois você só traz outra palavra. Então esse cordeiro agora não é um cordeiro que cobre pecados. É um cordeiro que arranca, no original é eliminar o pecado. E aí é importante você também entender um outro princípio bíblico, que é a diferença entre pecado e pecados. Isso significa, amado, que é importante dizer que pecado diante de Deus não é definido por aquilo que só você faz. Segundo a Bíblia, segundo o ensinamento bíblico, pecado não é definido na sua essência por atitude, por comportamentos, matar, roubar, isso é pecado. Mas o homem não é pecador porque peca. Ele peca
porque é pecador. Se você se isolar numa caverna, ficar fechado a vida toda, nunca ter contato com seres humanos, nunca mentir, nunca roubar, ficar o tempo todo ali parado, em estado de nirvana, arrebatado de sentidos, e ter uma arvorezinha lá pequenininha, que tem gente que faz isso, e você passa a vida toda se alimentando só daquela folhinha que você come e entra em estado de nirvana. Passa um mês, come uma folhinha. Tem gente que faz isso na Índia. E nunca tem contato com ninguém, se isola do mundo e está acreditando que isso está te levando a um estado de evolução. Entenda, você continua condenado. Porque pecado, a essência do pecado não é o que você faz. Pecado é um estado do que você é. Você é pecador. E quando a Bíblia fala de pecado, é um estado diante de Deus de condenado. E a Bíblia fala que a vitória de Jesus foi porque ele se tornou pecado. Jesus não pecou, mas se tornou pecado. E muitos textos na Bíblia, o tempo não nos permite, mas tem um que é claro, que está lá em 2 Coríntios 5, que diz o seguinte: aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que em Cristo fôssemos feito justiça de Deus. Jesus se fez pecado. E é importante a gente entender que pecado, como eu disse, não é um ato, mas o pecado é um estado de condição que nós estamos diante de Deus. E esse estado, aí você pode perguntar, mas que estado é esse então? Se pecado não é definido só pelo que eu faço, se eu puder colocar aqui 2 bacias, aqui nessa bacia eu tenho prostituição, inimizade, adultério, morte, roubo, mentira, e aqui eu tenho DVD que você gravou, livro que você escreveu, ministério que você teve, esposa que você teve, filho que você teve, um monte de coisa que você teve. Qual dessas 2 bacias é pecado? Qual? Essa, a bacia da esquerda ou a bacia da direita? Não é da esquerda, é as 2. Porque você pode casar com motivo errado, você pode gravar um CD baseado em soberba, você pode pregar baseado em vaidade. Pecado é tudo que você faz com a motivação errada, com o coração errado. Pecado, comer é pecado? Se alimentar é pecado? Se isso controla a sua vida e deixa você obeso. Esporte é pecado? Se isso faz você sentir um Deus, você praticar idolatria de corpo, se torna pecado. Então, qualquer coisa que você faça, por conta da sua natureza caída, pode ser pecado. Então, pecado não é só aquilo que você faz, é o seu estado. E aí você vai perguntar para mim: então, que estado é esse? Agora eu vou resumir para você todo o estado de um homem que a Bíblia ensina em uma só palavra. O homem está em total rebelião a Deus 24 horas. Essa é a condição do homem, rebelião. O homem, se ele se isola, dizendo que ele vai se purificar, ele está sendo rebelde. Quando você não perguntou para Deus o que você quer da sua vida, o que Ele pensa a respeito do seu casamento, o que Ele pensa a respeito de sua família, rebelde. Então o homem está em constante rebelião. O homem está num total estado de rebelião diante de Deus, e esse, volto a repetir, é o estado. E é interessante que, quando a Bíblia fala de pecado, foi exatamente que isso Jesus tratou na cruz. O que Jesus tratou na cruz foi a questão da rebelião do homem. Tanto é que Efésios 2 fala o seguinte: portanto, lembrai-vos de vós no outro tempo. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, estranhos à promessa de Deus e à sua aliança,
vocês não tinham esperança, eram sem Deus nesse mundo. Mas agora Cristo Jesus, que produziu algo em vocês de proximidade, vocês estavam longe, e agora pelo sangue vocês chegaram para perto de Deus, porque Ele é a nossa paz. A paz aqui, amado, é a paz de que não há mais inimizade, não há mais briga. Sabe quando você vai lá e se reconcilia com alguém, qual é a primeira coisa que vem no seu coração quando você se reconcilia com a pessoa? Você fica em... Essa paz aqui é a paz da reconciliação em Deus, no qual ambos fez um só povo, não tem divisão, destruiu o muro de inimizade. Éramos inimigos. Efésios 2 fala que nós éramos inimigos de Deus, na nossa desobediência, na nossa rebeldia. Por isso que a Bíblia fala que o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Porque essa é a condição resumida do homem, no qual ambos fez um só, destruindo o muro de inimizade que estava entre nós e Deus. Na sua carne desfez a inimizade, para criar um homem só, fazendo paz, e pela cruz reconciliou o homem com Deus, e fez um só corpo, matando todas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, Cristo. Vós que estavam longe, ficaram perto de Deus, porque por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, não estão perdidos na vida, mas vocês são cidadãos do céu e são da família de Deus. Temos família, temos um só Pai, somos família. Querido, eu falo isso demais. Nós podemos ser um exército, nós podemos ser um povo que adora, nós podemos ser um povo que canta, nós podemos ser um povo que tem um general, nós podemos ser um povo assim que está aí no campo de batalha, mas, amado, isso não define a essência da igreja. Porque a essência da igreja é uma família, família de Deus. Romanos 5:1 diz, justificados, temos paz. Acabou a inimizade. Nosso, agora vem o escândalo da cruz. Se você até hoje não entendeu qual que é o escândalo da cruz, você vai entender. Sabe qual que é o escândalo da cruz? O nosso problema com Deus já foi resolvido. Cristo resolveu o nosso problema com Deus. Hebreus 9 diz o seguinte, mas agora, vocês viram que eu não cito versículo, né? Eu só cito capítulo. Mas é intencionalmente, é para você ler em casa. Porque a gente gosta dos endereços, entendeu? Mas eu falo só, está lá em Hebreus 9, aí você lê a Bíblia toda, lê Hebreus 9. Os apóstolos nem citavam um versículo. E às vezes eles falavam assim, que algum lugar está escrito. Aí você tinha que... Hebreus 9, eu estou sendo até companheiro, porque a gente tem uma mania de nem citar livro, você lê a Bíblia toda. Na Bíblia está escrito isso. Mas vou facilitar. Lá em Hebreus 9 diz o seguinte, mas agora, na consumação do século, Cristo se manifestou. Dorme com esse barulho. Amado, isso aqui muda tudo na nossa relação com Deus. Eu vou falar. A Bíblia diz para mim e para você o tempo todo que o problema do pecado já foi resolvido. Mano. Em Hebreus 9 diz o seguinte, agora, na consumação do século, Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício na cruz. Ou então, agora nós temos um problema, porque nós estamos aí toda hora brigando com o pecado. E a Bíblia fala que Jesus, João Batista fala que ele tirou o pecado do mundo, e o escritor aos Hebreus fala que ele aniquilou o pecado, e vários outros textos na Bíblia. Primeira coisa que eu quero que você entenda, volto a repetir, em Cristo o nosso pecado diante de Deus foi resolvido. A nossa condição, lembra que eu separei pecados de condição. A minha condição de rebelde diante de Deus foi resolvida.
eu não sou mais rebelde. A rebelião acabou. A inimizade não existe mais. A Bíblia fala que Cristo destruiu o muro de inimizade. Destruiu, amado. Acabou. O véu foi rasgado, não tem mais. Ninguém tem que ficar preocupado em ser fulminado diante de Deus. Não existe. Este é o escândalo do Evangelho. Ninguém mais é fulminado por Deus. Cristo resolveu de uma vez por toda a condenação que havia, porque não há mais condenação. Eu posso chegar na presença de Deus, eu não preciso derramar mais sangue, eu não preciso, porque lá no Velho Testamento, meu irmão, o cara estava aqui, ó. O cara estava aqui. E aí, ele estava aqui para chegar na presença de Deus, ele tinha que se lavar lá na bacia do propiciatório, ele tinha que queimar incenso lá no castiçal, ele tinha que sacrificar, ele tinha que fazer um monte de coisa para poder chegar na presença de Deus. Agora, está aqui o Zé da Silva, arrebentado, desesperado, traiu a esposa, matou, assassinou, roubou, mas ele tem uma revelação de quem Deus é. O Espírito Santo, através do Evangelho de Jesus, toca no coração dele, e ele entra em pânico, e ele olha para ele e fala assim, eu sou miserável, mas de repente o Espírito Santo vem dentro dele, e ele sente o poder de Deus entrando nele, o sangue de Jesus vem sobre a vida dele, e ele, quando ele abre os olhos, adivinha onde ele está? Lá no Santos dos Santos. Instantaneamente. Ele está na presença de Deus, porque foi aberto um novo, vivo caminho, não em virtude das nossas obras, não por conta de sacrifício de tolos, de touros, e de tolo também, mas nós estamos na presença de Deus. Nos aproximamos, o muro acabou. O texto de Hebreus que eu li, o texto de Efésios que eu li para vocês, aqui em Efésios 2, fala o tempo todo, ele nos aproximou, ele destruiu, amado, ele destruiu o muro de inimizade, não há mais abismo, não há mais nada que me separe de Deus, eu estou diante de Deus. Vocês vão entender porque eu estou sendo enfático. Isso significa, amado, que o nosso problema com Deus já foi resolvido, não é mais o pecado. Isso é difícil da gente... Quando a minha ficha caiu, amado, me deu vontade de sair gritando na rua. Meu problema com Deus já foi resolvido. Então eu queria falar uma coisa para você. Que você fica achando que o seu problema é o pecado. E Deus está assim, olha para você e fala, mas não é o pecado. Não é, o seu problema já foi resolvido. Eu nunca esqueci de uma vez ouvir um documentário umas ilhas lá em Okinawa, da Segunda Guerra Mundial, no Japão. E aí os habitantes de Okinawa, amado, eles estavam desesperados com os americanos que iam bombardear Okinawa. Okinawa, né? Eles iam bombardear Okinawa. E eles ficaram sabendo que os aviões que estavam vindo para as ilhas ali de Okinawa. E os habitantes, os aldeões lá, o pessoal das aldeias, esconderam em cavernas, que só eles sabiam. E eles passaram meses, escondidos naquela caverna. Só que eles não sabiam que a guerra tinha acabado. E que aqueles aviões lá dos Estados Unidos não estavam vindo para jogar bomba sobre eles. Estavam vindo para levar alimentos para ele. E os americanos não acharam os habitantes porque eles sumiram. E viveram meses e meses naquelas cavernas. Só que eles não sabiam que a guerra acabou. Sabe o que acontece com a gente? A gente está escondido numa caverna com medo de Deus. Sendo que a inimizade com Deus já acabou, gente.
Deus não é mais nosso inimigo, nós não somos mais inimigos com Deus, porque Jesus destruiu a inimizade. Então o seu problema não é mais o pecado. Ninguém vai para o inferno por conta de pecado. Aí dorme com esse barulho. Ninguém vai para o inferno mais por conta de pecado. E nós vamos continuar pecando. E os pecados que a gente vai cometer vai trazer consequência para as nossas vidas. Vai trazer consequência para o seu casamento. O pecado que você cometer vai trazer consequência para a sua vida pessoal, para a sua saúde, para os seus filhos. Mas o pecado que você comete não traz consequência mais no seu relacionamento com Deus. Da parte de Deus, esse problema foi resolvido. O que não foi resolvido? Da nossa parte. Isso significa que Deus olha para a humanidade agora, Ele não olha mais pela lente do pecado. Então, como Deus olha? Quando o sangue era derramado sobre a pessoa lá, o sangue cobria, o que Deus enxergava? Agora, Deus não enxerga mais você com seus erros. Deus enxerga o Filho dele na sua vida. Isso significa que as pessoas não vão ser condenadas ao inferno por conta do pecado, porque o pecado já foi resolvido. Por que as pessoas vão para o inferno? Porque elas não receberam o unigênito Filho de Deus. Mais uma vez, a humanidade continua no estado de rebelião. Deus providenciou, eu não quero. Então, o que te separa diante de Deus não é o seu pecado. O que te separa diante de Deus é você não entender o que Deus providenciou para você. João 3,18 diz, a condenação é essa, não receberam o unigênito do Pai. João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho está condenado. João 5,24 diz, em verdade vos digo, e eu te asseguro, aquele que crê que eu fui enviado tem a vida, aquele que não crê em mim está condenado, continua na morte. 1 João 5,10 diz, ora, quem crê no Filho de Deus tem em si o testemunho do Pai, porquanto aquele que não crê no Filho de Deus não tem em si o testemunho do seu Filho. Então, qual que é o que distancia as pessoas de Deus hoje? É o pecado delas? Não, porque o pecado foi resolvido aonde? O que distancia as pessoas de Deus hoje? Não receber Jesus como unigênito do Pai. As pessoas estão indo para o inferno, não porque elas são pecadoras, porque nós somos, todo mundo é pecador, mas sim porque insistem em continuar no estado de rebeldia. Esse é o verdadeiro escândalo do Evangelho. Em Deus só existe algo, só existe hoje um olhar, ou ele vê o Filho, ou ele não vê. Ou ele olha para o ser humano e vê o Filho, ou olha para o ser humano e não vê nada. Por que Deus não vê nada? Ou ele vê o Filho ou não vê nada. Por que ele não vê nada? Porque o pecado foi tirado de onde? Da humanidade, meu irmão. Quando não tem o Filho, não existe. A pessoa sem Cristo, amada, ela não existe. Porque nem o pecado Deus vê mais. A única coisa que Deus vê nesse mundo é quem? O Filho dele. E é isso que a gente não consegue entender. Deixa eu explicar isso aqui melhor para eu chegar onde eu quero concluir com você a respeito da família. Imagine uma mesa no céu, e vai ter uma mesa, não vai ter uma mesa? Hã? Quando a gente chegar lá no céu, o que espera a gente? Hã? Uma mesa, não é? Agora imagina você chegando na mesa,
E lá na mesa, está lá, você vai sentar, o anjo te recebe, vai colocar você na mesa, e você vai olhar assim, de repente está lá escrito assim, ó. Não, deixa eu fazer uma pergunta antes para você. Pensa aí numa pessoa que você não queria, que você não acredita que vai estar no céu. Fala, não, esse, não, não. Esse não é seu marido, não é sua sogra. Pensa assim, em alguém na humanidade. Esse na humanidade, todo mundo sabe na humanidade que ele não vai estar no céu. Vamos lá. Hã? Karl Marx, que mais? Hitler. Não vou falar porque está filmando, vai pensar que... Né? Hoje, se você fala uma coisa dessa, tira fora do contexto, você está lascado, entendeu? Hã? Hã? Bin Laden. Stalin. Vamos eleger o Hitler? Porque o Hitler é o cara assim que não tem... Né, todo mundo odeia o Hitler. Vamos eleger ele? Então imagina, você chega lá no céu, está lá. A hora que você vai sentar na cadeira, o anjo fala, não, esse lugar aqui já está reservado. Você olha lá, está Hitler. Que? Não, está reservado para ele. Aí você vai olhar mais uma cadeira, naquela gigantesca, milhões de pessoas. Aí você vai lá, Herodes. Foi Herodes? Aquele que matou criancinha? É esse mesmo. Aí você dá mais uma andadinha assim, tá? Bin Laden, Osama Bin Laden. Mas como, gente? O maior lugar desses estão na mesa. Não, está aí. Mas como? Sabe, querido? Todos na humanidade têm um lugar naquela mesa. Quando Cristo morreu na cruz, Ele garantiu o lugar de todo mundo. Se a pessoa vai estar lá ou não vai estar, é outra conversa. Mas o lugar está garantido. Porque o problema com Deus, com a humanidade, não é mais o quê? Não foi o que o Hitler fez, ou deixou de fazer, que garantiu naquela mesa o lugar dele. Foi o quê, meu irmão? Ele não receber quem? Jesus Cristo. Quem entendeu o que eu falei aqui? O que garante o lugar do Hitler na mesa... E deixa eu te falar uma coisa, está lá o pratinho dele, está lá o lencinho, está lá a cadeira dele. Dorme com esse barulho. Dorme com o barulho que a cabeça, dorme com o barulho que a cadeira da pessoa mais cruel do planeta Terra está garantida. O nome dela está escrito, o prato dela está colocado. Se ela vai estar ali ou não está, é outra conversa. E esse é o escândalo do Evangelho. Então todos começaram a recusar o convite para sentar na mesa. Voltando aquele servo, anunciou essa coisa para o seu senhor. Então o pai da família, eu gosto da expressão, então o pai da família, indignado, disse ao seu servo, então vá depressa, saia nas ruas, nos bairros da cidade, traz os pobres, os miseráveis, os aleijados, os coxos, os doentes, os mancos e os cegos, traz tudo para aqui porque o lugar desse está garantido. Então me responda, o critério para você sentar na mesa de Deus é Cristo ou é o pecado? Por que não é o pecado? Porque o pecado já foi resolvido na cruz. Agora é a questão se você entende quem é ou não é Cristo Jesus. Eu não sei se você consegue entender isso. Lembra da parábola do filho pródigo? Imagina aquele homem montando aquela mesa. O que ele colocava todo dia naquela mesa? O prato do menino. Gente. Colocava a cadeira. E quando aquele filho chegou e falou, não, vem cá, coisa. Antes de você chegar na minha casa aqui, você arrependeu o que você fez? E aquele pecado que você cometeu? E meu dinheiro que você gastou? Amado, o pai do filho pródigo tratou o filho pródigo pelo erro dele ou por quem ele era, o estado dele? Quem ele era. Aquele pai nunca tirou aquela mesa. Quem foi embora foi o filho, não foi o pai. Quem distancia é você, não é Deus. Quem quer viver nessa vida é você, não é Deus. Deus continua no mesmo lugar onde Ele sempre esteve.
O coração de Deus continua o mesmo. Porque não foi a condição do filho que garantiu o lugar, foi o coração de quem? Daquele pai. E isso me faz lembrar uma vez que eu preguei em São Paulo, no Rio de Janeiro, numa cidade, lá perto do Rio, chamado São Gonçalo. Eu preguei uma vez, depois quando eu voltei naquela igreja, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, desde aquela vez que o irmão falou sobre a mesa, a importância da gente resgatar a mesa na família. Os meus filhos todos desviaram por conta do mau testemunho que eu dei dentro da minha casa. E eu comecei a montar todos os dias uma mesa com o prato do meu filho, do meu outro filho, do meu outro filho. Porque eu acredito que um dia eles vão voltar. Voltou 2, pastor. Só um que não quer voltar. Mas eu coloco o prato dele todo dia. Queridos, o lugar sempre está na mesa. Por isso que eu disse que Hitler está convidado para sentar nessa mesa. Se ele vai sentar ou não vai sentar, eu não posso julgar isso. Mas uma coisa eu sei, Cristo garantiu o lugar dele naquela mesa. Que esse é o coração de Deus. Imagine você brigado com seu filho adolescente. A gente tem filho, né, em casa. Vai lá, fica nervoso, faz uma coisa errada, briga, bate a porta. Bah! Aí dá aquele climão dentro da casa. Ele não conversa com você. Você vai tentar conversar com ele, vai tentar orientar para ele, vai tentar você até o disciplina, ele não quer conversar com você. Mas quando chega na hora da janta, você vai lá e bate no quarto e fala o quê? Filho, a mesa está posta, filho, vem sentar. Você nega o lugar do seu filho na sua mesa? Hã? Você nega? É assim que é com Deus, amado. Querido, Deus não é afetado pelo nosso pecado. Deus não muda por conta dos seus erros. O pecado não te separa Deus de você. É você que está distante. É você que quer ficar trancado no seu quarto. É você que não quer conversar com Deus. A mesa foi colocada e essa mesa não é balizada pelo seu comportamento, essa mesa é balizada pelo quanto você crê que você pode ser perdoado e foi perdoado e é aceito e não há inimizade entre você e Deus. O seu lugar está garantido nessa mesa. Ele nunca tirou seu prato, ele nunca vai tirar o seu prato. Isaías 43 fala, eu mesmo sou o Senhor, que apago as suas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Miqueias 7,18 diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades, as transgressões, e das nossas iniquidades ele lança no mar do esquecimento. Deus tem uma santa amnésia, amado. E de repente ele esquece todos os nossos pecados. Ele não olha para você mais pelos seus erros. Independentemente do seu passado, do passado que eu tive, do passado que você teve. Ele garante. E ele diz, senta comigo nessa mesa. Agora eu quero chegar ao ponto que eu queria chegar. Agora é a pregação. Só foi a introdução. Porque se a introdução é boa, a pregação pode ser 10 minutos. Lá na sua família, quem que você tirou o prato da mesa? Porque a Bíblia fala que ele destruiu todas as inimizades. O quanto há de inimizade no seu coração. Porque, amado, se há inimizade no nosso coração, nós somos, amado, uma mentira diante daquilo que Deus fez por nós. Se nós não sentamos na mesa com certas pessoas, se quando eu olho para a vida do meu parente, na vida da minha esposa, na vida do seu esposo, se quando instala a inimizade na sua casa, você tem que entender que na casa de Deus ele não tem isso mais. O quanto há inimizade no seu coração? Quem são as pessoas que você
diz que não senta mais na sua mesa. Se essa pessoa sentar, você levanta. Você acha que Deus está numa mesa com uma refeição maravilhosa, na presença de quem? Na presença de quem? Dos seus inimigos. E quem são os inimigos de Deus? Nós. Então, quando Jesus montou uma mesa na presença dos seus inimigos, ele montou essa mesa para deixar esse povo passar fome, hein? Você acredita que quando você chega numa mesa, Deus está sentado naquela mesa, ele levanta e fala, contigo eu não sento, estou fora. Espírito Santo, vai lá, você que convence. Se você convencer aquele cidadão a sair daquela mesa, eu volto. Jesus, você que é do sacrifício, você que dá a vida pelos outros, vai lá. Se você conseguir convencer aquele caboclo a sentar, sair daquela mesa, eu sento. Você acha que Deus faz isso, amado? Sabe por quê? Porque não há inimizades em Deus. Eu poderia trazer 10.000 palavras, centenas, desculpe meu exagero, dezenas de palavras para você, falando a respeito de família. Mas Deus mandou falar para vocês nessa manhã. Que Ele quer destruir as inimizades que tem nas famílias, nas nossas famílias. A nora que não conversa mais com a sogra que não conversa mais com o genro, a filha que não conversa mais com o pai que não conversa mais com o filho. O quanto há de inimizade no seu coração? Querido, aprenda com o vosso pai, se o vosso pai é assim, quanto mais os filhos deles. E eu queria finalizar, amado, falando uma coisa que eu tenho meditado, pastor João, nos últimos meses. Meditado. Eu comecei a pensar na proposta de igreja que Jesus deixou para nós. Porque quando Jesus chegou, havia um grande templo, gente. Havia um grande templo quando Jesus veio ao mundo? Havia. O templo de Salomão. Ali eram oferecidos louvores, sacrifícios, eram oferecidos? Eram oferecidos louvores, né? Prestavam cultos o tempo todo, tanto é que Jesus teve um dia que ele foi lá, uma vez nessa reunião lá, e a Bíblia registra que ele foi lá numa reunião dessa. Mas é curioso, amado, que Jesus, em momento algum, ele instituiu a vida da igreja como sendo um culto. Quando Jesus quis ensinar para mim e para você ser igreja, o que ele ensinou como sendo a expressão viva da igreja? Uma grande mesa. Eu fico imaginando como é que Jesus foi assim, ensinando para o povo, na linguagem do povo. O que o povo queria? O povo queria milagre. Cura. Eu falei, então tá, eu quero chamar a atenção de vocês. Qual a forma de chamar a atenção de vocês? Fazendo milagre. Fazendo milagre, fazendo culto. Ele vai lá, ressuscita os mortos, vai lá, multiplica uns pão. Ele vai lá, faz um vinho, uma água transformar em vinho. Ele vai lá e faz, sabe, aqueles milagres. E anda sobre o mar. E faz. E ele ensina os discípulos dele vêm animados, falando que o diabo caiu do céu, e aquele milagre, poder, e ele mostra o poder dele. Nicodemos chega e fala assim, rapaz, ninguém pode ser de Deus se não tivesse o poder que você tem. Você é de Deus mesmo, porque você tem poder. E aí Jesus, na hora que ele vai ensinar a última lição para os discípulos dele, na hora que Jesus vai fazer aquele assim, um grande finale, a hora que os discípulos dele falam assim, mas agora ele marcou um culto. Falei, gente, estou indo embora, e eu vou marcar uma reunião agora. E aí, quando o Pedro chega lá, era uma salinha assim, que diz que é mais ou menos 6x5. E o que estava esperando nessa sala? Uma mesa. E quem ele coloca nessa mesa? Todo mundo. Bíblia fala que Jesus está lá batendo na porta, e aquele que escuta a voz dele tem que abrir a porta para fazer o quê, mano? Para sentar numa mesa.
Lá a mulher que perde a dracma perdida, ela vai lá, acha a dracma, ela chama as amigas dela para sentar numa mesa. O pastor, quando vai lá e acha a sua ovelha e resgata lá no abismo, chama os amigos para sentar numa mesa. O pai lá do filho pródigo, quando chama aquele filho, faz um grande banquete, uma mesa. Deus, quando Ele está lá recebendo o povo, parece que vai ter um cultão assim, sabe? Os adoradores do mundo todo vai estar naquela celebração, mas não, você chega lá, o que tem lá no céu? Mesa. Lá no Antigo Testamento, Deus vai lá arrancar aquele povo do Egito, e o poder dele destronando os deuses do Egito, e praga, e gafanhoto, e aquele monte de problema, aqueles sinais e maravilha, Faraó, e tem a morte dos primogênitos, aí vem a última lição. Deus chega para aquele povo e fala assim, agora eu vou libertar vocês. E a forma como eu vou libertar vocês é pondo vocês sentados numa... Amado, vou falar uma coisa para você, meu irmão. Se não há mesa, se não há inclusão, se não há comunhão, se só tem culto, lugar onde a gente senta, fica vendo nuca, se só tem trabalho, todo mundo levantando manhã cedo para ganhar trabalho, para ter poder, para ter mais dinheiro, se só tem culto para a gente ficar cheio do poder, mas o poder de Deus não revela o caráter dele. Sabe o que revela o caráter de Deus? O amor dele. O amor de sentar a gente na mesa, de incluir as nossas vidas. E quando Jesus quis ensinar para mim e para você o que é vida cristã, Jesus resumiu uma única forma de vida cristã. Vida cristã é sentar numa mesa e servir os irmãos. Tanto é que a Bíblia fala que na noite em que ele foi traído, o que ele fez? Antes dele ser traído, o que ele afirmou? Antes de Jesus ser traído, ele garantiu o quê? A mesa. Não, vocês estão na mesa, gente. Então, como é que está lá na sua casa? Quem que você coloca na mesa lá? Ou a mesa é só sua, está todo mundo... Ou há nem mesa mais, não existe mesa. Não é só o fato de você não incluir mais as pessoas na sua mesa. É o fato de você nem ter mesa mais. Você só tem tempo para ganhar dinheiro. Você só tem tempo para trabalhar. E no máximo que você vai na igreja é fazer um culto. Mas nunca tem tempo para mesa. Amar, vou falar uma coisa para você. O culto já ficou lá há muito tempo no Velho Testamento. Jesus falou, vocês querem viver vida de igreja? Aprendam a partir o pão uns com os outros. Aprenda a colocar o prato para quem não merece. Então pensa na pessoa que mais magoa a sua vida. Pensa na pessoa que mais te decepcionou. Bota o prato nela na mesa agora. E serve essa pessoa. Quem que você tirou da sua mesa? Vida cristã é mesa, gente. Eu tenho um amigo, prometo que eu vou encerrar agora. Eu tenho um amigo, que há uns 4 meses atrás, ele chegou todo empolgado para mim, falando que recebeu uma proposta de uma igreja fantástica, mas a igreja. Todo dia tem culto na igreja. Culto na segunda, culto na terça, culto na quarta, culto na quinta. E quem prega é Tiago Brunet, Cláudio Duarte, só os caras. Tudo homem de Deus, gente. E ele foi para lá. E eu lembro que uma das coisas que eu falei para ele, eu falei assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa para você. Antes de você mudar para dessa cidade, você tem paz de receber esse convite para ser pastor lá dessa grande igreja. Faz o seguinte, fica uma semana na casa do pastor hospedado e veja como é que ele trata a família. Porque a igreja, amado, a vida da igreja não é nivelada pelas nossas reuniões. A vida da igreja é nivelada por aquilo que a gente é dentro da nossa casa. Na mesa. E aí tal, mas ele ficou empolgado ainda com a igreja, e muito culto, e muita gente. Passou 4 meses, ele me ligou, triste. Falei, amigo, não dá não, amigo. Falei, por quê? Não, amigo, não dá. Falei, por quê?
Amigo, eu sou pastor. Lá na igreja deve ter mais ou menos umas 800 pessoas que são convertidas e nunca batizaram. Montei uma sala de batismo para discipular elas. E depois, assim, de umas 2 semanas, eu fui lá pressionando, nunca liberava a sala, eu nunca podia discipular. E um dia ele chegar para mim e falou, não, na boa, deixa eu falar uma coisa para você, pastor. Aqui na nossa igreja é só culto, não tem esse negócio de se batizar, de discipular, esquece isso. Aqui em Goiânia, gente, tem igreja que é a igreja top da meninada. E só tem culto. Mas não tem mesa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, amigo, o que foi? Eu falei, não, estou desesperado, porque eles falaram que não é para ter isso. Eurípides, só tem culto, a gente não senta, a gente não conversa, a gente não tem comunhão, não existe. Você está vendo que no final das contas, o que o nosso coração pede, amado? Mesa. Coloque isso lá na sua casa. Na sua casa só tem patrimônio, só tem correr atrás do dinheiro, pagar a conta. Você gasta tempo em sentar na mesa, incluir. Na sua vida ministerial, só tem programação, poder. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Poder até o diabo faz. Será que tem mesa? A essência da igreja é a mesa, meu irmão. E o que é mesa? Mesa é o quanto a gente cuida uns dos outros. Mesa é o quanto a gente visita uns aos outros. Mesa é o quanto a gente dá a vida uns pelos outros. Mesa é o quanto a gente senta com o nosso filho, o quanto a gente senta com a nossa esposa, o quanto as mulheres sentam com seus maridos, o quanto a gente cuida uns dos outros. Isso é mesa. Sem mesa não há família. Sem mesa não há igreja. E a principal essência da mesa é o espírito da mesa, que é inclusão e não exclusão. É colocar o prato. É dizer, posso falar uma coisa para você? O prato está garantido. É você que não quer sentar. Então, fecha seus olhos. Imagine você colocando uma mesa. Agora eu quero que você coloque o prato de quem não merece comer na mesa. Porque o seu prato está garantido, viu? E você sabe que você não merecia estar nessa mesa. Tem marido aqui que precisa sentar mais com a sua esposa. Você já tirou o prato dela da sua mesa tem muito tempo. Você já tirou o prato da sua família há muito tempo. O prato dos seus amigos. O prato dos seus parentes já foram tirados há muito tempo. Qual é o prato que você precisa colocar? Jesus, Ele garantiu o lugar de todo mundo naquela mesa. E um dia Ele vai te receber. Seu lugar já está lá, garantido. Não por você. Seus pecados distanciam você de Deus e não Deus de você. Seus pecados têm consequências, sim. Mas a semelhança do seu filho, quando o seu filho peca, você o disciplina, você não o condena. O seu pecado, em Hebreus 12, vai te disciplinar pelo seu pai, mas ele não te condena mais. Ele dá uma chicotada nas suas pernas, mas te mandar para o inferno ele não manda. Porque ele não relaciona com você mais baseado nos seus pecados. Se o seu pai fez isso com você, faça isso com as pessoas. Pare de excluir as pessoas do seu coração. Inclua as pessoas no seu coração. Senhor, eu oro para que o nosso coração seja um coração reconciliador. Destrua os muros de inimizade que há nos corações aqui nessa manhã, Deus. Destrua todos os muros e mostra o quanto nós precisamos, ó Pai, destruir os abismos que nos separam uns dos outros. Muito obrigado por esse tempo aqui. Por Jesus que eu oro. Amém.